Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Evelyn, eu sou da turma de Info 2V do IFRN Parnamirim e vou apresentar meu trabalho de Educação Física sobre a história e os tipos de dança, orientado pelo professor Alisson Batista. A história da dança retrata que seu surgimento se deu ainda na pré-história, quando os homens batiam os pés no chão. Aos poucos, foram dando mais intensidade aos sons, descobrindo que podiam fazer outros ritmos, conjugando os passos com as mãos através das palmas. O surgimento das danças em grupo aconteceu através dos rituais religiosos, em que as pessoas faziam agradecimentos ou pediam aos deuses o sol e a chuva. Os primeiros registros dessas danças mostram que elas surgiram no Egito, há 2000 anos antes de Cristo. Mais tarde, já perdendo o costume religioso, as danças apareceram na Grécia, em virtude das comemorações aos Jogos Olímpicos. O Japão preservou o caráter religioso das danças. Até hoje, elas são feitas nas cerimônias dos tempos primitivos. Em Roma, as danças se voltaram para as formas sensuais, em homenagem ao deus Baco, deus do vinho, e dançava-se em festas e bacanais. Nas cortes do período renascentista, as danças voltaram a ter caráter teatral, que estava se perdendo no tempo, pois ninguém a praticava com esse propósito. Praticamente daí foi que surgiram o sapateado e o balé, apresentados como espetáculos teatrais, onde passos, música, vestuário, iluminação e cenário compõem sua estrutura. No século XIX surgiram as danças feitas em pares, como a valsa, a polca, o tango, entre outras. Estas, a princípio, não foram aceitas pelos mais conservadores, até que no século XX surgiu o rock and roll, que revolucionou o estilo musical e, consequentemente, os ritmos das danças. A dança no Brasil é o resultado da fusão entre os costumes indígenas, africanos e portugueses. A maneira de se movimentar dos indígenas e africanos era bem diferente daquela que os europeus conheciam. Os africanos escravizados dançavam para honrar seus orixás e aquela forma de mover o corpo escandalizava os portugueses. Um dos bailados criados no século XIX pelos negros escravizados foi a umbigada. Esta consistia na aproximação de um casal com maneios do corpo até tocarem levemente o quadril. Outra dança elaborada no Brasil foi o machixe. Nesse baile, os casais se abraçavam e davam pequenos saltos. Esse foi um gênero popular que conquistou muitos compositores. Hoje em dia, as danças voltaram-se muito para o lado da sensualidade, sendo mais divulgadas e aceitas por todo o mundo. Nos países do Oriente Médio, a dança do ventre é muito difundida e no Brasil, o funk e o samba são populares. As danças são divididas em 3 classes: danças solo, quando o dançarino apresenta-se desacompanhado, danças em dupla, que são danças de casais, como tango, samba, forró, valsa, entre outras, e danças em grupo, quando várias pessoas compõem uma coreografia, como nas danças circulares, sapateados, etc. Aqui deixo registrado um pouco sobre a história da dança tanto no mundo quanto no Brasil e os seus tipos.